A maioria das pessoas passa a vida a tentar ganhar mais dinheiro, trabalham mais horas e buscam promoções, mas bilionários não se enriquecem assim. Eles tornam-se ricos quando compreendem algo que quase ninguém percebe. E neste vídeo vamos revelar exatamente qual é esse ponto de virada. E mais importante, como pode aplicar a mesma lógica, mesmo que esteja a começar agora, com pouco capital. Tudo isto baseado nas estratégias reais e comprovadas de Warren Buffett e Jeff Bezos. Só antes de iniciar, lembre-se de gostar do vídeo e de se inscrever no canal para me ajudar a melhorar os vídeos do canal. Começando com Warren Buffett, que começou a investir aos 11 anos. Nessa época, como muitos investidores iniciantes, ele acreditava que o segredo estava em entender os gráficos e prever os movimentos do mercado, uma estratégia baseada em análises de curto prazo. Essa lógica mudou radicalmente aos 19 anos, quando leu o livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Pela primeira vez, Buffett entendeu que investir não é comprar ações, mas sim comprar negócios. Cada ação representa uma fração de uma empresa real, com funcionários, produtos, lucros e futuro. Ele deixou de olhar para os preços e passou a olhar para o valor. Essa foi a virada, não nos gráficos, mas na mente. Com Jeff Bezos, o ponto de inflexão foi outro. Ele tinha um cargo seguro e promissor num banco de investimento em Nova York. Quando teve a ideia de vender livros pela internet, apresentou o plano ao seu chefe. A resposta foi: boa ideia, para alguém que não tem um bom emprego. Aquilo fez-o pensar. Bezos percebeu que, aos 80 anos, o que o assombraria não seria o fracasso, mas o arrependimento de nunca ter tentado. Ele trocou estabilidade por incerteza. Não por impulsividade, mas por clareza. Tanto Buffett quanto Bezos mudaram o jogo quando mudaram a sua mentalidade. Não foi uma nova técnica, foi uma nova forma de ver o mundo, e essa forma redefiniu tudo o que veio depois. Agora pense, será que a maneira como você enxerga o dinheiro hoje está a limitar o seu crescimento? Será que você ainda está a tentar acertar o próximo movimento, quando deveria estar a tentar entender o jogo inteiro? A resposta começa quando você entende como bilionários realmente pensam, e a forma como eles veem o dinheiro, o tempo e os ativos é mais simples do que imagina. O que separa a mentalidade dos bilionários do resto do mundo é a maneira como interpretam o próprio jogo do dinheiro. Enquanto a maioria ainda vê ações como códigos em uma tela que sobem e descem, investidores como Buffett enxergam o que está por trás desses códigos, empresas reais. Buffett não compra ações esperando que subam no mês seguinte. Ele compra com o mesmo critério que utilizaria ao adquirir uma padaria na esquina ou uma fábrica no interior. Pergunta-se: esta empresa ainda estará de pé daqui a 20 anos? Tem gestão sólida? Gera lucros consistentes? A oscilação diária do preço torna-se irrelevante quando o foco está no valor duradouro. O que conta é disciplina mental, paciência e resistência emocional, não brilhantismo técnico. Jeff Bezos, por outro lado, tem um mantra favorito que aprendeu com militares: devagar é suave, suave é rápido. Em vez de velocidade, valoriza a constância. A Amazon levou anos para dar lucro, mas construiu uma base sólida, calibrada com precisão e persistência. Para ele, o progresso real é resultado de decisões bem pensadas e repetidas com consistência, não de impulsos rápidos. Esse tipo de pensamento pode parecer distante para quem está a começar, mas na prática é mais acessível do que parece. Não é necessário ter milhões para pensar como um proprietário, basta mudar a abordagem. Em vez de procurar a próxima oportunidade em alta, olhe para ativos que compreende, estude empresas, pense como sócio e ignore o barulho de curto prazo. Ao analisar um investimento, pergunte-se: se eu não pudesse vender isso pelos próximos 10 anos, ainda assim compraria? Esta pergunta sozinha já elimina 90% das armadilhas do mercado. E o mais interessante, esta filosofia não só preserva capital, como cria alavancagem, porque o seu tempo trabalha para si e os resultados começam a multiplicar-se sem esforço adicional. Mas como exatamente os bilionários constroem esta alavancagem? O que fazem para multiplicar valor sem multiplicar esforço? Este é o ponto onde o jogo começa a acelerar. Todos os bilionários que conseguiram multiplicar a sua fortuna de forma duradoura construíram riqueza através de ativos que se valorizam e que trabalham por eles, mesmo quando estão a dormir. Esse é o verdadeiro segredo da alavancagem racional, não é? Warren Buffett, por exemplo, sempre viu quedas do mercado como uma bênção e não como um problema. Quando o preço de uma boa empresa cai, ele compra mais. Ele reinveste os dividendos que recebe e amplia a sua participação nos negócios. É uma mentalidade antifrágil. Ele se fortalece nas crises.
Jeff Bezos seguiu um caminho diferente, mas baseado no mesmo princípio. Em vez de dividendos, ele construiu sistemas. A Amazon não é apenas uma loja online, é uma plataforma que permite que milhares de outros negócios operem e cresçam. A verdadeira genialidade está em criar algo que gera valor para os outros em escala, sem exigir esforço adicional a cada vez. Essa lógica pode parecer distante da sua realidade, mas a essência é aplicável em qualquer escala. Um imóvel alugado que gera renda mensal sem a sua presença física, uma carteira de ações que paga dividendos consistentes, todos são exemplos de ativos alavancáveis. O que importa é que eles continuam a trabalhar independentemente do seu esforço diário. Isso é alavancagem racional, usar o mesmo tempo e capital para gerar resultados maiores com o passar dos anos. Não se trata de correr riscos extremos, mas de estruturar o crescimento sobre fundamentos sólidos. Se você hoje depende 100% da sua renda ativa, está limitado pelas horas do dia. Mas se começar a construir uma base de ativos produtivos, mesmo que pequena, abre caminho para um futuro em que o seu capital trabalha mais do que você. E o curioso, esse é precisamente o passo seguinte que bilionários dominam, manter-se disciplinado quando todos à sua volta perdem o foco. Muitos acreditam que enriquecer exige genialidade, mas essa é uma ilusão perigosa. Warren Buffett já afirmou: 120 de QI é suficiente. Mais do que isso pode atrapalhar. A riqueza sustentável não depende de gênio, e sim de disciplina emocional e clareza de propósito. Jeff Bezos complementa essa visão com uma distinção essencial. Você não deve se orgulhar dos seus dons, deve se orgulhar das suas escolhas. Ser bom em matemática, ter carisma ou inteligência verbal são presentes, não são conquistas. A verdadeira diferença entre quem acumula património de forma consistente e quem fica preso no mesmo ponto por décadas está nas decisões repetidas com coerência, né? Especialmente quando ninguém está olhando. Isso significa que prever o futuro não é o objetivo. Bilionários não acertam o próximo movimento do mercado. Eles criam planos simples, baseados em lógica, e os executam com regularidade. Não tentam reinventar a roda a cada novo ciclo económico. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que sabem o que deveriam fazer com o dinheiro, mas simplesmente não fazem? O problema quase nunca é técnico, é comportamental. E é aí que os bilionários vencem. Não porque são mais inteligentes, mas porque seguem o plano mesmo quando é difícil ou entediante. E aqui está o ponto mais importante. Quanto mais simples o plano, maiores as chances de você se manter firme. E isso nos leva a um princípio que muitos ignoram. A maioria das pessoas acredita que, para investir bem, é preciso dominar uma série de estratégias complexas, entender dezenas de setores e acompanhar o mercado todos os dias. Mas os maiores pensam o oposto. Warren Buffett recomenda com frequência que o investidor médio coloque seu dinheiro em um simples fundo de índice que replica o S&P 500, sem tentar prever o mercado, sem escolher ações individuais, apenas confiar na resiliência da economia ao longo das décadas, né? Jeff Bezos também começou com uma ideia simples: vender livros. Não tentou dominar vários mercados ao mesmo tempo. Escolheu um único nicho com grande potencial de crescimento e aplicou lógica, dados e consistência. Só depois de dominar esse espaço, expandiu para outros setores. O mais curioso é que a simplicidade bem aplicada exige coragem, porque é tentador complicar. Mas quem segue um plano simples com disciplina costuma ir mais longe do que quem vive plano de estratégia em estratégia. A simplicidade, quando bem aplicada, pode ser sua maior vantagem, pois até o simples em escala se torna complexo, mas o complexo em escala se torna impossível. E é aqui que entra um dos aliados mais poderosos e subestimados da construção de património. Warren Buffett acumulou a maior parte da sua fortuna depois dos 50 anos. Não foi porque encontrou um novo tipo de investimento milagroso, nem porque mudou radicalmente a sua estratégia. Foi simplesmente porque deu tempo para o efeito composto fazer o seu trabalho. Quanto mais tempo o capital permanece investido com consistência, mais rápido ele cresce, e cresce de forma exponencial. Jeff Bezos seguiu o mesmo princípio. Durante anos, a Amazon operou no prejuízo. Muitos analistas criticavam, diziam que o modelo não era sustentável. Mas Bezos estava a construir uma infraestrutura, um sistema que, uma vez montado, geraria lucros por décadas. Ele sabia que o retorno viria, não em 6 meses, mas em 10 ou 20 anos. E aqui vai uma pergunta direta: o que está a fazer hoje que o seu eu futuro vai agradecer?
porque a maioria das pessoas subestima o que pode construir em 10 anos e superestima o que pode conseguir em 10 meses. Mas talvez o maior erro seja pensar que só quem tem muito pode aplicar essas ideias, quando na verdade começar pequeno é exatamente o que os grandes nomes fizeram. Warren Buffett deu os seus primeiros passos com apenas $100. Jeff Bezos começou a Amazon a conduzir um carro velho com um computador portátil emprestado e empilhando caixas no próprio chão do escritório. Nenhum dos dois esperou estar pronto. Eles começaram com o que tinham, mas com a mentalidade certa, visão de longo prazo, consistência e foco absoluto na construção de valor. Você não precisa de muito para começar, precisa de direção. Escolha um ativo, invista regularmente, aprenda com cada movimento do mercado. A repetição constrói clareza e a clareza abre caminho para resultados que hoje talvez pareçam distantes. Mas o mais curioso é que mesmo com todas essas ferramentas, muitos ainda não agem. Se este vídeo te fez repensar o que realmente constrói riqueza, inscreva-se e compartilhe com alguém que ainda está preso na lógica do esforço sem alavancagem. Os bilionários não começaram com bilhões, eles começaram com clareza, ativos certos e tempo a favor. Faça o mesmo, o seu futuro começa agora. Nos vemos no próximo vídeo.